E às vezes a gente tem época que a gente dorme mais, tem época que a gente precisa dormir menos, uma fase da vida se dorme muito mais, porque é uma necessidade do corpo físico, na outra se dorme menos, aí às vezes a gente é uma época que a gente dorme mais tarde e tá acordando mais tarde, aí chega uma época que não sei porquê, a gente vai dormir com as galinhas, né, noite e pouca da noite já tá meio sonada, se deixar deitar dorme. Isso são épocas, são fases, são ciclos. Então sim, nós temos os ciclos da vida, eles são como a árvore, como a natureza, como os animais, como a lua, o sol, como o movimento da terra, das marés. Nós somos natureza, nós somos naturais, mas por alguma razão de que a gente tem uma inteligência e conseguiu perceber a natureza a partir de um raciocínio, a gente tem a ideia de que a gente vai mudar a natureza só porque a gente consegue perceber ela e encontrar um jeito de codificar, organizar isso, matematicamente falando, com as horas, com o calendário, para a gente viver em sociedade de uma maneira um pouco mais tranquila, para a gente conseguir entender mais ou menos qual vai ser o movimento, porque a gente pode se mover diferente da árvore. Então, assim, como é que vai ser esse movimento? Como é que a gente pode criar de uma maneira inteligente um fluxo que funcione bem para todo mundo? Então, só porque a gente consegue perceber todo esse fluxo de uma maneira diferente, a gente tem a ideia de que a gente pode mudar o fluxo. Não é verdade. Então, assim como existe primavera, verão, outono, inverno, caem as folhas, depois volta, tem a flor, depois ela acaba, a árvore quase morre, mas não morre, depois ela dá novos frutos, novas folhas. Então, assim, tudo isso não tem como controlar. Então, nós também precisamos perceber esse não controle e entender que, apesar de sermos da mesma espécie, da mesma raça, nós não somos iguais, assim como a gente observa as flores, as frutas, as árvores, né, a vegetação, quando a gente observa os animais, assim como nós, quando observamos os cristais, né, quando você observa as pedras, então tem umas que são da natureza dela, tem uma característica, ela é mais dura, outra é mais mole, outra é mais azul, outra é mais verde. A árvore, né, são todos do reino vegetal, mas existem árvores grandes e existem plantas pequenas. Então você pega uma suculenta, aquela plantinha gordinha, cheia de água, pequenininha, perfeita, linda, mas ela não pode querer ser uma árvore. Ela é da natureza dela o ciclo e o movimento dela. Só que a gente, só porque conseguiu ter a inteligência, né, evoluir ao ponto de conseguir conectar essa percepção, nós acreditamos que a gente vai mudar esse fluxo. E aí vem a vida e mostra, não. Tá, a árvore eu entendo, o ciclo da lua eu entendo, mas e no ser humano? Você percebe o tamanho da nossa prepotência de achar que a gente não é natureza? Nós somos naturezas, nós somos natural, nós somos um ser da face da terra. Existem seres intraterrenos. Ai, André, você tá falando de espírito? Não, eu tô falando de minhoca. Eu tô falando de ser que vive, entende? Então, só que por alguma pré-potência negativa, porque ter uma pré-potência para ação, ótimo. Agora, se achar superior aos outros seres, só porque a gente conseguiu perceber a vida de uma maneira diferente, porque os instintos também é percepção, sensores de cada planta, de cada coisa também é percepção. Então, assim, só porque a gente percebe diferente, isso não nos torna diferentes. Ou não, até nos torna diferentes, mas não nos torna melhores, achando que a gente não está sobre a ordem e a regra e o próprio caos do universo, como se a gente não tivesse. Estamos dentro desse lugar, que não é um lugar físico, mas é um estado de frequência e de vibração, que é onde habita o nosso espírito. Então, só de pensar que para a planta tudo bem, eu entendo, para a gente eu não entendo, eu me coloco no lugar de que eu sou melhor que o resto, sou eu contra a rapa. E aí é onde a nossa orgulho e vaidade, a nossa prepotência negativa, ela existe. E é onde a gente sofre por nos acharmos melhor. É o tal do orgulho mal usado. Quando a gente se acha melhor, é onde entra o sofrimento. Porque aí a vida vem e mostra pra gente que a gente não é. Mas eu não aceito que eu não seja.